todos, bem-vindos ao 12º encontro do projeto Faces da Depressão. Hoje com o tema O Idoso e a Depressão. Vou só fazer uma pequena introdução. Muitos dos que aqui estão já nos acompanham há algum tempo e já estão a par, mas só para relembrar que este é um projeto sediado no IPNP, o Instituto de Psicologia e Neuropsicologia do Porto, que é uma entidade privada de clínica, formação e investigação. E foi um projeto pensado pela Célia Baldaia, que daqui a pouco já se vai juntar a nós, que faz parte da equipa da especialidade de Psicologia Clínica e Psicoterapia do IPNP. Que acaba por ser uma entidade que acolheu este projeto e que já dura há mais de 2 anos, e agradecemos àqueles que nos têm acompanhado pela curiosidade em saber mais destas muitas faces da depressão. Se calhar passo agora a palavra à Valéria para apresentar aqui os nossos convidados que vão conversar sobre este tema tão interessante que é a depressão no idoso. Sim, obrigada, Susana. Então, bem-vindos e bem-vindas ao nosso 12º encontro do Projeto Faces. Hoje, mais uma etapa do desenvolvimento, a pessoa idosa e a relação que, em algumas situações, acaba por ter com a depressão. Não em todas, como é óbvio, e felizmente, mas às vezes, de facto, acontece. Para falar deste tema, tenho a honra e o enorme prazer de estar aqui com 2 colegas, a Raquel Freitas, que é minha parceira de muitos projetos, e o Frederico, que tive o prazer de conhecer recentemente no âmbito, de facto, do projeto Faces da Depressão. A Raquel Freitas é psicóloga e doutorada também em psicologia, é professora universitária na Universidade da Maia e também coordena comigo a unidade das demências, o projeto das demências no Caring First. Tem uma elevada experiência ao nível da intervenção no idoso, do acompanhamento em vários quadrantes. O Frederico é médico psiquiatra, de competência de geriatria, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e coordenador interino da Unidade de Gerontopsiquiatria do Hospital de Santa Maria. Tem também uma vasta experiência na área do envelhecimento e do idoso e da intervenção. E depois na nossa página do projeto encontrarão todo o currículo destes nossos participantes de hoje que vão refletir esta temática. Eu passo de imediato a palavra ao Frederico e só dizer aqui um bocadinho como se vai processar. Portanto, o Frederico e a Raquel vão falar mais ou menos durante 50 minutos sobre o tema e depois poderão todos os participantes juntar-se a nós colocando as suas questões diretamente ou poderão também colocá-las no chat, que depois eu e a Susana teremos a oportunidade de as colocar diretamente à Raquel e ao Frederico, está bem? Portanto, quando quiserem começar, estejam à vontade. Ok, muito obrigado. Isto foi um convite muito, muito gentil para estar aqui. De facto, foi muito agradeço aqui, não é? Toda a gente aqui do IPNP, o interesse, enfim, esta organização e, de facto, dinamizar este tipo de atividades, enfim, que levam sempre as pessoas a pensar, o que é super útil e é muito, muito importante. Enfim, portanto, cumprimentava toda a gente, e em particular aqui os meus colegas. Não é? Eu gostava aqui de começar por apresentar, porque isto é um tema, a depressão no idoso é um tema que tem, tendo em conta o envelhecimento da população por um lado, e depois por outro lado a gravidade muitas vezes que estes casos atingem, é um tema que tem de facto alguma importância e a depressão tem algumas diferenças em relação às outras, às pessoas que ocorrem noutras idades. Eu gostava aqui de partilhar duas notícias para depois servir aqui um bocadinho de mote ao que eu gostava de transmitir. E é esta notícia que não é uma grande notícia, não é? Portanto, é um homem de 81 anos que se suicidou na linha do comboio.
Portanto, o que é que aconteceu aqui? Portanto, isto aconteceu uma manhã qualquer, eu confesso que agora não tenho presente a data em que isto aconteceu, e que era um senhor que morava ao pé de Vizela, portanto aí no norte, precisamente, e que de manhã, ter este aspecto curioso, portanto, estava na linha do comboio desde a meia hora, portanto, eventualmente, isto é uma coisa que não temos a certeza, não é? Portanto, estaria aqui hesitante e que, quando o comboio aproximou-se, atirou-se para a frente do comboio e morreu. Portanto, o que é que o que é que existe aqui? Portanto, o senhor teria uma mulher ou uma companheira, não sei muito bem, que estava acamada e, portanto, a gente presume que ele estava a tomar conta dela e que acabou por se suicidar desta forma violenta e, de facto, aparatosa, e com esta circunstância de estar a tomar conta de uma companheira acamada. A outra notícia, mas é um homem que asfixiou a mulher doente e se suicidou em seguida. Portanto, enfim, tem esta coisa um bocadinho aparatosa do casal foi encontrado com o filho morto, aqui é no sul, não é? E terá sido um senhor de 77 anos que terá estrangulado uma mulher de 74 anos e suicidou-se em seguida. Novamente, não deixa de ser curioso que a mulher também estava acamada e também estava doente na cama. E, portanto, este homem também, de uma forma, novamente, também bastante violenta, não é? Portanto, todas estas tentativas de suicídio são muito violentas. Também, novamente, de madrugada, de manhã, não é? Portanto, também foi aqui um aspecto relevante e que, de facto, também é comum a outra notícia. Acabou por matar a mulher também e suicidou-se em seguida. O que é que isto nos indica, ou o que é que isto nos pode aqui indicar? Claro, obviamente, serem notícias de jornal, não é? Portanto, em termos da sua relevância estatística, não é exatamente a melhor fonte, mas indica-nos aqui dois aspectos que são importantes. Portanto, de facto, a depressão, desculpem, o suicídio está muitíssimo ligado à depressão, portanto, a esmagadora maioria das pessoas que se suicidam é num contexto depressivo, e isso é ainda mais verdade nos idosos. Portanto, ou seja, a depressão no idoso está muito associada ao suicídio. E este é mais frequente também, e isto demonstra nos homens, portanto, os homens nas idades mais avançadas suicidam-se e têm depressões mais graves que as mulheres. Portanto, são homens, idosos, isso são dois fatores de risco importantes. E depois existe aqui a violência dos métodos utilizados, não é? Tirar para frente do comboio é uma coisa de facto, sim, brutal, não é? Não é uma coisa... quer dizer, é muito agressiva e dolorosa, não é? É uma coisa, de facto, que traduz provavelmente um grande desespero da parte desta pessoa, não é? Não é que as pessoas que usem outros métodos não tenham, não é? Mas este método violento é de facto mais, assim, mais cru, não é? Pronto, portanto é outra coisa. Portanto, e o suicídio dos idosos, associado à depressão, está relacionado com métodos mais violentos, é feito através de métodos mais violentos. Depois, posso só dizer uma coisa aqui, Frederico? E a ideia de que são infalíveis, não é? São métodos que pretendem ser infalíveis, são infalíveis e a pessoa quer mesmo terminar com a vida, não é? Portanto, não é apelativo. Pronto, para além de violento, é determinante e determinista, não é? Muito obrigado, claro, é verdade, perfeitamente, muito obrigado, exatamente, não estava a falar disso, mas de facto é obviamente que é verdade. Portanto, é claro que não, é evidente que, ou seja, quando a pessoa fala em o facto do método poder falhar ou não, é evidente que está relacionado com a intensidade, ou pode estar, claro que há exceções nesta vida, não é? Mas em geral relaciona-se com a intensidade da ideação, não é? Portanto, quanto mais certo é o método, mais intensa é a vontade. Parece que estes dois homens queriam, não é? O homem que salta para a frente de um comboio ou que se enforca, provavelmente não estará à espera de ser encontrado, não é? Provavelmente não é. Claro que as pessoas que fazem isso à espera de serem encontradas também há outras maneiras de resolverem os problemas, não é? Portanto, também implicam sofrimento psicológico, mas é de outro tipo, não é? E estas são as diferenças em relação aos idosos. Os métodos violentos e potencialmente infalíveis, exatamente. Perfeitamente. Outro ponto também aqui assim importante é este homem que matou a mulher, isso nós não sabemos, não é? O que é que aconteceu, porque ele morreu, não podemos perguntar, obviamente, não é? E porque é que ele terá morto a mulher, não é? O que é não sabemos, novamente, não é? De facto, o que sabemos é que nos idosos é muito frequente esta coisa meia altruísta. Altruísta é um termo talvez, não
não é exatamente altruísmo, mas é no sentido de querer aliviar o sofrimento da própria mulher, provavelmente. Portanto, aquilo estava a ser de tal forma que a morte, insustentável, que a morte seria uma libertação. Portanto, não é uma coisa violenta, não é para castigar, tanto que ele se suicidou em seguida, não é? Provavelmente, com certeza que há tudo exceções nesta vida, não é? Mas, de facto, a tendência é esta, é de uma coisa portanto, a gravidade, da noção da gravidade, não é? Ou seja, esta vida não vale a pena mesmo ser vivida, portanto, uma depressão grave, não vale a pena, e, portanto, eu mato a ti para ficares livre, diz isto à mulher, não é? E mata-se a ele a seguir, porque não valeria a pena viver sem a mulher. Depois, provável, outra coisa também aqui, que também existe na depressão do idoso, e que é um ponto importante, é o desamparo que estes dois homens se calhar estavam, não é? Portanto, os dois a tomar conta de mulheres acamadas, velhos, não eram assim especialmente velhos, tinham 70 e tal anos, nem é assim por aí além, não é? Mas é de facto o desamparo, como é que a pessoa aos 77 anos consegue cuidar de uma pessoa acamada todos os dias. Obviamente, pode não ser a realidade deste tipo, mas é muito frequente e todos nós sabemos que isto acontece, enfim, e tropeçamos nisto seguramente muito, muito frequente. Outro ponto, e de alguma forma estes componentes, chamemos-lhe assim, entre aspas, altruístas, de facto muitas vezes estão ligados a sintomas psicóticos que também são mais frequentes na depressão dos idosos, ou seja, é evidente que não faz nenhum sentido matar uma pessoa para aliviar do sofrimento, quer dizer, podemos falar aqui de eutanásia, mas isso ainda depende da vontade do próprio, não é? Portanto, isto faz toda a diferença, não é? Ou seja, de alguma forma, isto não será eutanásia matar uma pessoa sem ela se expressa, ou se calhar ela até se expressou, não sei, mas não é neste contexto, não é? Obviamente, não é neste contexto assim, enforcando uma pessoa. Portanto, de alguma forma, há uma dissociação da realidade, há um corte com a realidade, há uma avaliação errada da realidade, enfim, que nós, aqui do ponto de vista psiquiátrico, pelo menos, conotamos com os sintomas psicóticos. Portanto, o sentido não vale a pena, não há nada a fazer, o mundo está em ruínas, coisas, sintomas desse tipo. Bom, este é o primeiro ponto. Depois, os dois suicídios até ocorreram de manhã, que não seja, pode ser novamente uma coincidência, como tudo, mas de facto a depressão do idoso também está associada clinicamente a sintomas de alguma gravidade e que se associam a um tipo de depressão que nós chamamos com componente melancólico. Portanto, que é uma depressão que tem uma carga biológica mais marcada e que se manifesta por isto, por serem piores de manhã. Há umas ideias biológicas sobre isso, relacionadas com o nível do cortisol, etc. Mas pronto, tem esta componente mais biológica. E são mais graves. São piores de manhã, normalmente relacionam-se com um despertar precoce, portanto as pessoas acordam mais cedo. Tem também a reatividade do humor é diminuída. Existe também novamente nestes senhores não sei, mas a autoculpabilidade, portanto as pessoas não culpam os outros, sentem-se culpadas. O primeiro, este que matou a mulher, não sabemos muito bem porque é que isto aconteceu, não é? Mas, ou seja, ele preferiu suicidar, portanto não matou a senhora da Segurança Social que não lhe deu o apoio que ele queria, ou não fez isto, ele matou-se ele próprio, quase como se fosse um culpado do que estava a acontecer. E, portanto, isto está relacionado com a autoculpabilidade, que é outro sintoma aqui mais típico da depressão nos idosos. Outro ponto também da temática sociológica associada aqui a esta situação. Portanto, são pessoas menos capacidades, a perda do papel social, portanto, ou seja, este homem que se calhar era carpinteiro, ou era, não sei, ou que pegava em pesos grandes para transportar, não sei exatamente o que eu faria. Um deles até dizem que acho que trabalhava no táxi, se calhar era um grande condutor de táxi, e agora está destinado, ou está, enfim, bem reduzido, mas na ideia dele, não é? Estaria reduzido a tomar conta de uma mulher, não é? Portanto, para um homem que se calhar era o as do volante, isto tem uma perda de papel social que é difícil de associar para estas pessoas. E depois a presença dos lutos, não é? Portanto, a mulher com quem ele... E muitas vezes as pessoas dizem, agora que eu tinha pensado que agora a nossa vida estava boa, os filhos criados, começávamos a poder fazer coisas, os dois, parece uma doença de Alzheimer, um AVC, uma doença qualquer, a mulher fica acamada, e portanto todo esse luto, toda essa vida que tinham programado, enfim, acaba por acontecer. Portanto, de facto, a depressão no idoso está também associada a uma série de lutos de vários tipos. Lutos reais, não é? De pessoas que vão morrendo, vão perdendo os amigos, e estes lutos menos tangíveis, como seja a perda da capacidade, a perda do papel social, a perda das atividades que antes faziam. Eu se calhar, boa noite, se calhar também contribuiria, de facto as notícias são relevantes e infelizmente comuns, não é? E vão sendo cada vez mais, talvez também por causa desta questão do envelhecimento demográfico.
o que em Portugal, relativamente aos outros países da OCDE, deve de facto alarmar-nos, preocupar-nos, e mais sessões como estas devem ser organizadas, se bem que antes de ser qualquer opinião, qualquer contributo, eu tenho de facto que dar os parabéns à equipa do IPNP, porque até na forma como intitulou todo este projeto foi muito feliz. Faces da Depressão, portanto, e esta é a 12ª edição. Eu lembro-me que participei numa logo no início, que era designada, e o objetivo era refletir sobre stress, burnout e depressão, fatores de regulação. Ou seja, esta é a 12ª e de facto a equipa já olhou para as várias faces da depressão e portanto tem de facto todo um know-how aqui, toda uma motivação, e é de facto um exemplo para todas as equipas multidisciplinares. Em relação aqui à questão das notícias, elas de facto têm algo em comum. As duas, embora com contornos, não é? Contextos diferentes, idades diferentes, mas há aqui aspectos em comum. O primeiro parece-nos que pode ser a falta de rede social, de apoio familiar, de apoio comunitário, não é? E o segundo é a questão da desesperança. A tristeza, e normalmente associa-se muito a depressão à tristeza, a tristeza é uma resposta adaptativa, é uma emoção básica, não é? O problema está quando de facto há aqui uma tristeza continuada, e em algumas partilhas que já tive a oportunidade de ter com a equipa do IPNP, a doutora Célia Baldaia costuma dizer, e eu vou aqui citá-la, que para ter uma depressão é de facto preciso ser muito forte. Não é? Porque havendo aqui percepção de todos estes processos de luto que o Dr. Frederico foi falando, e muito bem, e havendo uma boa conexão, um bom nível cognitivo, claro que depois também tudo será mais determinante e, portanto, a ideação suicida será também uma realidade e muitas vezes o desfecho final. Agora, há todo um percurso, não é? Que foi sendo percorrido, várias hipóteses foram sendo lançadas, várias manifestações de sofrimento, e muitas vezes foram sempre correndo de forma alheia, sem que ninguém se apercebesse disto, sem que ninguém pudesse intervir, o que leva de facto a este desfecho. Esta questão dos vários processos de luto, das várias perdas, também nos deixa aqui a pensar, porque muitas vezes, e eu até antes de continuar lançaria aqui 3 questões. Não é para respondermos, são questões retóricas para refletirmos e para ver se também no final da sessão de hoje já conseguimos ver se a resposta que daríamos no fim é diferente da resposta que normalmente damos no início de uma sessão destas. E então as 3 perguntas que eu gostaria de colocar é uma delas. Quais são as 3 doenças que têm mais medo de ter? Isto também chama um bocadinho a atenção para a problemática da falta de atenção que é dada à saúde mental, não é? E muitas vezes uma ideação suicida, uma depressão leva-nos o utente, o idoso, a pessoa muito mais rapidamente do que qualquer outra questão, sem querer fazer aqui a separação no modelo biomédico, não é? Mas efetivamente pode nos levar muito mais depressa à pessoa. Outra afirmação que parece que vem sendo comum é: a depressão é normal no idoso, e vai-se relativizando, e esta afirmação no fundo tem a ver aqui com as várias perdas, os vários níveis de comprometimento que o idoso vai sentindo. Portanto, a terceira idade, já não se fala em velhice, a velhice caiu em desuso, não é? Nos anos 90, mas fala-se de envelhecimento enquanto processo. É uma fase longa. E num encontro que tive com a professora Valéria em Sinfãs há pouco tempo, ela falava numa questão muito interessante, que era: se nós, a esperança média de vida
está neste momento nos homens nos 87 e nas mulheres nos 92, não é? Aproximadamente, isto segundo os últimos dados publicados pela Ordem dos Psicólogos. E se nós realmente refletirmos, dos 65 aos 92, estamos aqui a falar de um período longo, de um período de 27, 30 anos, e há neste momento em Portugal cerca de 9.000 pessoas, de 3.000 pessoas com mais de 100 anos, e prevê-se que em 2030 existam cerca de 9.000. Portanto, estamos a falar de 30, 40 anos, que no fundo correspondem a várias etapas desenvolvimentais, não é? Desde o bebé, a criança, o adolescente, o jovem, e portanto temos tudo isto numa dessas etapas. E quando falamos em idoso, falamos antes de mais numa pessoa, e definir o que é um ser humano é algo muito complexo e multifacetado. Mas a realidade é que, em termos biopsicossociais, vive-se inevitavelmente algum catabolismo, não é? Vive-se aqui um processo de senescência que vai trazendo algumas alterações fisiológicas, às quais nós vamos tendo percepção, vai também trazendo alterações nos papéis sociais e vai também trazendo alterações psicossociais, muitas vezes psicoemocionais também, em consequência de todas estas perdas. E claro que não podemos achar que a terceira idade é de facto unicamente uma fase escura, uma fase triste. Aliás, a OMS alerta e faz muitas publicações e tem lançado muitos desafios no sentido de promover a terceira idade como uma fase de oportunidades, e é esse também o nosso trabalho em termos psicossociais, não farmacológicos, é ensinar o idoso a ver todas as oportunidades que tem nesta grande fase desenvolvimental, nesta grande etapa, mas a verdade é que há aqui muitos processos de luto, e como o Dr. Frederico dizia muito bem, os vários lutos que se vão vivendo a nível social, a nível psicológico, a nível também biológico, e associado a isto, portanto, a desesperança e a falta de apoio social, de rede social, o que de certa forma também nos elucida que, se estivermos atentos, se implementarmos aqui uma série de medidas, podemos evitar, não é, estes desfechos como aconteceram aqui nestas notícias. Posso contribuir aqui com esta questão que nós fomos falando, que tem a ver, sem dúvida que há um conjunto de perdas, mas há necessidade de uma reorganização e de uma, digamos, de um repensar a sua própria identidade após, por exemplo, a perda do estatuto profissional, por exemplo, não é? Mas há depois um conjunto de outras funções, e nós as duas conhecemos várias pessoas que têm cargos, por exemplo, de chefia e de presidentes de junta, por exemplo, após os 65 anos, ou presidentes de associações, ou fazem parte de associações que têm um dos maiores tesouros que nós temos, que é tempo, e são pessoas extremamente válidas nestas associações. Portanto, não há sem dúvida uma perda, mas há também uma possibilidade e uma oportunidade de se ganhar de facto algo. Quando tu falavas do idoso, normalmente o que se fala é da fase final da vida, quando, como tu dizes, temos 1/3 ainda de vida para viver. 1/3, não é? É muito tempo. E de facto, não tem que necessariamente apenas significar uma perda de capacidades, mas uma reformulação da sua própria identidade e do seu próprio papel social. Por exemplo, as relações de amizade ganham uma dimensão enormíssima no cotidiano da pessoa idosa, algo que, por exemplo, na nossa atividade, na vida ativa, digamos, nós temos muito pouco tempo. E a pessoa idosa acaba por ter imensas oportunidades de ter interações sociais, interações elas emocionais, e como nós falamos, há um desenvolvimento também emocional. E é a lei de Mateus, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre, mas efetivamente os idosos ficam mais ricos nas suas interações sociais e no seu desenvolvimento emocional. Há de facto um luto um pouco
eu penso um bocadinho como o luto do bebê idealizado, não é? Portanto, o bebê idealizado morre dentro de nós, mas há um outro bebê real, não é? Que passa a ocupar um espaço na nossa vida mental e que existe. Eu penso que é a mesma coisa que acontece na pessoa idosa. Sem dúvida. Olha, a Organização Mundial de Saúde publica 4 eixos fundamentais em relação à otimização e à grande oportunidade que é o envelhecimento, porque de facto envelhecer é um privilégio, não é? Que infelizmente não assiste a todos. É algo universal, é algo inevitável e portanto tem mesmo que ser visto como um privilégio. E chamam-nos a atenção para o facto de, na terceira idade, nós podermos otimizar algumas capacidades. Eu se calhar até gostava de tocar um instrumento, não consigo aprender, mas na terceira idade vou poder fazê-lo, porque não? E há um boom de oportunidades neste momento que mesmo em termos locais, em termos de autarquias, tem sido desenvolvido e fomentado. Há também a compensação de algumas capacidades encontrando novas tarefas. E eu aqui sinto-me mesmo, sem querer monopolizar a sessão, necessidade de dar-vos um exemplo. Há cerca de 2 anos veio ter comigo uma senhora de 75 anos, que eu posso dizer o nome dela porque eu chamo-a sempre que tenho que dar um exemplo daquilo que é uma referência de um envelhecimento saudável. A Dona Amália, que toda a vida dela foi professora de bordados e portanto ela teve um problema e ficou invisual. A vida dela dependia da visão, não é? Ela bordava, ela precisava de ver o que estava a fazer para ensinar. E então ela foi à instituição, 75 anos, e eu pensei, será que é para ela? E ela veio procurar ajuda para cuidar da sua sogra, com 95, porque depois também se assiste a este fenómeno, que é os cuidadores cada vez mais estão também eles já a atingir idades, não é? Maduras. E ela dizia-me que precisava de ajuda, até porque ela precisava de deixar a sogra prontinha, porque ela apanhava o comboio e ia para a Capo, estava a aprender a ler Braille e estava em aulas de dança com o marido. E diz ela, se eu não tivesse ficado em visual, eu acho que jamais saberia o que era dançar com o meu marido. Isto está-me a dar um prazer enorme. E eu quando ouvi falar, eu parei tudo. Parou o relógio, parou tudo. A Dona Amália é uma das minhas convidadas sempre que há alguma necessidade de mostrar o que é resiliência, o que é força e o que é fazer desta fase uma fase de oportunidades, mas mais que isso, ela fez dos constrangimentos uma oportunidade, não é? Ela hoje seleciona os objetivos, ela tem menos, em menor quantidade, mas que são de maior significado para ela. Há de facto a mudança e a opção por objetivos que lhe deem prazer, que sejam verdadeiramente prazerosos, e é por isso que ela é de facto um exemplo. Mediante um estímulo estressor, um constrangimento, nós podemos ver isto de 3 formas, não é? Como uma ameaça, e aí que a depressão começa a ganhar terreno, como um desafio ou como um dano. E realmente ela vê isto como um desafio. E, portanto, não é uma utopia, não é lírico, existe, a Dona Amália existe, inspira-nos e há muitos bons exemplos destes e é nisto cada vez mais que nós temos que apostar também. E isto exige que haja por parte das comunidades grande investimento no que diz respeito à intervenção não farmacológica e à intervenção preventiva, não é? A melhor intervenção é a intervenção precoce. Não é? É medidas de sensibilização, algoritmos, está a sentir, há algoritmos para o ABC, por exemplo, não é? Se há os 5 sintomas, há a Golden Hour, há flyers nas farmácias, fala-se nisto, mas não se fala com esta clareza, por exemplo, de uma depressão. Doutor Frederico, quando as pessoas chegam até si, presumo que já estejam mesmo na linha vermelha, não é? Já haja quase aqui uma intervenção terciária, diria eu, não é? Em que... Sim, ia pegar agora nisso por causa do tratamento, não é?
Claro que aí, sim, é verdade, não é? Acaba por ser um bocadinho a última linha, não é? E, de facto, o tratamento, claro que não será dos casos mais graves, evidente que o tratamento vai depender da gravidade do caso, não é? De facto, muitas vezes, há aqui dois aspectos, não é? Ou seja, quando a medicação pode ser e tem o seu lugar e é importante que quando é preciso as pessoas não tenham medo dela, porque quando é preciso. De facto, com a ausência dos apoios psicológicos e muitas vezes psicoterapêuticos, nomeadamente nos centros de saúde ou dos cuidados de saúde primário, dessas estruturas, às vezes, de facto, é mais fácil recorrer, ou seja, utilizar apenas a medicação como tratamento. Mas, na maior parte dos casos, é um bocado coxo, não é? Portanto, como nós vimos aqui, existem tantas intervenções sociais e tantas causas psicológicas inerentes, não é? Portanto, trabalhar isso que um bocadinho que estavam a falar agora, não é? Completamente de acordo, do reinventar-se face às perdas, não é? Que é uma tarefa que não é simples, não é? Não é fácil. Quer dizer, muitas pessoas conseguem fazer, como é o caso da fantástica Dona Amália, não é? Mas, de facto, para a maior parte das pessoas não é uma tarefa fácil. Eu tive muita dificuldade em lidar com a minha perda do cabelo, por exemplo, e foi muito pequena. É uma perda mínima, não é? Quer dizer, perda não é mínima, mas não tem importância nenhuma, não é? Obviamente. Portanto, ou seja, e de facto é preciso, e nesse sentido, de facto, o aspecto psicoterapêutico nas causas e prevenção primária, não é? Usando a terminologia que estavam a utilizar, que acho perfeitamente correta, faz todo sentido. Depois, de facto, mesmo, não é? A psicoterapia mais secundária, não é? Depois dos sintomas depressivos, mas isso, enfim, não sou psicoterapeuta, portanto, falando disso, considero melhor do que eu, não é? Mas, de facto, aí, nas depressões moderadas e especialmente nas graves, quer dizer, de facto, também não se pode ter receio da medicação, quer dizer, deve ser postas todas as dúvidas e todos os doentes devem ser encorajados a pôr todas as questões, todas as dúvidas, o medo da dependência, o medo de ficar a dormir, o medo de efeitos secundários, quer dizer, de facto, em geral, ou na esmagadora maioria, os psiquiatras não estão contra as pessoas, não é? Portanto, em geral, querem que as pessoas melhorem, não é? Portanto, ninguém quer estas fantasias que de querer pôr a dormir ou de querer ficar mais parado. Não tem, no princípio, quer dizer, a ideia não é nada essa, não é? São as pessoas, obviamente, sem sintomas e mais ativas, não é? Até nesse sentido. O risco é até começar a querer sair para boates e coisas assim, não é? De facto, se a coisa for muito forte, até pode haver esse risco, não é? Portanto, não é nada ficar a dormir, antes pelo contrário, é para despertar. Novamente, cada coisa no seu lugar, não é? Tem que ter um substrato científico para as respostas terapêuticas. E as respostas, eu vou falar aqui da minha parte, não é? Que é mais da farmacologia, obviamente, não é? Porque é a minha área. São, se forem bem feitas, têm em conta o perfil de efeitos secundários, o perfil de segurança, e os antidepressivos não dão dependência. Portanto, não há esse o risco. O risco é muito baixo. A maior parte deles não dão, pelo menos podemos falar assim. Aí, depois, dentro das outras respostas mais psicoterapêuticas, aí já não é muito a minha área. Mas as coisas têm, desde que sejam bem fundamentadas cientificamente, e se as coisas forem lógicas, no princípio, correrá bem. Dr. Frederico, não é bem a sua área, mas é verdade que todos os especialistas, todos os psiquiatras têm este cuidado, que é quando o utente vai ao médico e há toda a prescrição farmacológica, perguntam de imediato, mas está integrado em algum grupo de voluntariado, algum grupo social, portanto há inevitavelmente logo esta tendência, não é, a preocupar-se com todo o contexto, todo o enquadramento daquele utente. Agora, aquilo que eu vou sentindo, a depressão não é de facto uma doença exclusiva da terceira idade, não é? Mas a verdade é que na terceira idade parece que é tudo mais relativizado. Ou seja, se o utente está mais triste, se apresentar anedonia, não é? Falta de vontade em participar em atividades que até então lhe eram prazerosas, a família vai relativizando, não é? E portanto é considerado normal, é como se fizesse parte da terceira idade.
não é? E não pode, e de facto a sensação que eu tenho é que quando se leva o utente ao médico já vamos aqui um bocadinho tarde, porque muita coisa poderia ter sido feita noutras fases, até outra prescrição farmacológica, se realmente tudo tivesse sido atempado, não é? Mas relativiza-se muito, parece que é normal, faz parte, e não podemos ver isto desta maneira, não é? Pois não, isso é quase criminoso, não é? De facto, eu concordo perfeitamente consigo. Também tem, sim, também é essa a impressão que também tem, não é? De facto, que realmente as pessoas dizem, é normal, eu estou velho. A própria pessoa até tende a valorizar, isto é normal, é da idade, o que é que me interessa? Qual é. É normal não me interessar por nada. Não, não é normal, não é nada normal, não é? Claro. Temos aí o exemplo da Dona Amália, eu acho fantástico esse exemplo. Pronto, é precisamente isso, de facto, não é normal. É normal a pessoa ter interesses diferentes, obviamente, não é? Vamos mudando ao longo da vida, obviamente, e de facto, com certeza que a terceira idade, enfim, associada aos estadios mais idades mais avançadas, é diferente dos interesses de uma pessoa de 20 anos, não é? Isso é normal, não é? E ao contrário, a pessoa de 20 anos é diferente de uma pessoa mais velha, mas de facto esta coisa, esse relativizar, o achar que é normal, o não se tratar, é de facto é um crime, não é? Deixar estas pessoas com este sofrimento, acho mesmo uma coisa chocante, assim, aflitiva. E depois isto vai tendo aquele fenómeno quase, não é? Um impacto tão influenciador, por exemplo, cada vez mais se assiste a uma forte necessidade de intervir nos próprios cuidadores, não é? É que depois parece que há um quadro depressivo generalizado e de certa forma muitas vezes temos que espicaçar o cuidador a participar em atividades, a perceber que o sofrimento dele é comum e pode ser partilhado, não é? Não temos que ter esta espécie de resistência, de vergonha, muitas vezes, por cuidar e por todas as dificuldades do próprio idoso, mas parece que tem este impacto, não é? Como numa sala de bebés, quando um bebé chora, nós depois vemos tudo muito em termos familiares, vemos um quadro muito comum em todos os elementos da família e mesmo no cuidador, e temos mesmo que fazer o cuidador perceber que de facto não é normal, isto não é normal e temos que combater de diversas formas, não é? Seja através de grupos de partilha, seja através da participação do doente e do próprio cuidador. E aliás, ultimamente tem-se apostado muito, a propósito desta questão da gestão do tempo, tem-se apostado muito na reorganização e na criação de estímulos e de programas para que as pessoas se mantenham ativas, ou seja, para que não estejam tanto tempo sozinhas, a alimentar no fundo aqui ideias irracionais, a aumentar também a tristeza e os momentos de isolamento. E a propósito do modelo de envelhecimento produtivo, eu tenho que dar o exemplo de um projeto que com certeza conhecem, ele já foi muito divulgado, há muitos, mas este realmente acaba por ser aqui muito engraçado, que é o Movimento 55+. Portanto, que é um movimento que trabalha, nós sabemos, a nossa vida não é só profissional, mas o facto é que o domínio profissional é muito importante na nossa vida, é construtor da nossa personalidade, faz-nos sentir úteis, sobretudo quando as atividades que fazemos nos são prazerosas. E esse programa 55+, é muito interessante porque o que é que ele faz? Faz o levantamento daquilo que as pessoas sabem fazer de melhor e que lhes dá prazer fazer, e depois tentam aqui encaixar perante as necessidades das famílias que assim recorrerem, não é? Por exemplo, se eu toda a minha vida trabalhei na jardinagem e entretanto entro para a reforma, mas eu sei podar árvores, eu sei tratar de jardins, e há uma família que precisa, portanto eu não preciso trabalhar 7 horas por dia, ou 8 ou 10, mas posso trabalhar 2, o que me dá prazer a mim, o que é também motivador para o próprio sénior, que se acaba por sentir muito, muito útil, acaba também, e portanto mesmo em termos organizacionais, em termos macro, isto já começa a ter outra aceitação. Antigamente se tinha reforma não podia trabalhar, ou pelo menos não podia declarar. Hoje em dia isto já é perfeitamente possível, e isto tem a ver com um modelo de envelhecimento produtivo, não é? Que está assente também no modelo de envelhecimento ativo, mas também
na própria proteção do sistema social que brevemente entrará em colapso, não é? E, portanto, há aqui questões, por um lado, a preocupação, o humanismo, a qualidade no envelhecimento, mas também, por outro, as questões sociais, económicas e macroestruturais da própria sociedade. E, portanto, acaba por ser um programa muito interessante. Se o idoso sabe tocar viola, até pode ensinar o filho do vizinho. E eu vou dar um outro exemplo de uma conquista também que tive a nível local, em que, por exemplo, quando veio quando veio a segunda ou terceira fase do Covid, deram permissão para que as respostas sociais pudessem abrir a porta novamente, nomeadamente quando se tratava de centros de dia. E nós tínhamos que levar 3 utentes em cada carrinha de 9. E, portanto, isto era impensável porque teríamos que sair muito cedo, era completamente desgastante e não era execuível. E havia um senhor da freguesia que toda a vida foi motorista dos STCP e que veio para a reforma, mas estava muito bem e que estava ali a entrar num processo depressivo. Bom, e o que nós conseguimos, por exemplo, através da 55+, foi que contratámos o senhor, ele fazia às 2 horinhas de manhã no autocarro, e portanto o autocarro de 28 lugares já levava 15 utentes, e fazia 2 horinhas à tarde, portanto ele ia até ao quintal, ele depois ia ao centro de dia, neste momento é lá voluntário. Isto são exemplos de programas que fazem com que haja também aqui um outro nível de intervenção comunitária nas famílias e mesmo na comunidade, passando a redundância. Porque a minha pergunta é o que teria acontecido se não houvesse aqui aquela sensação, a esposa a trabalhar, os filhos sem estar em casa, portanto ele completamente sozinho, a sentir-se perdido, parado, não é? Com tanta competência ainda e tão jovem, com tanto ainda para dar, com 66 anos, mas muito autónomo fisicamente, cognitivamente, e portanto deu-se a volta a esta situação, porque o domínio profissional, os papéis sociais ainda ocupam aqui uma grande relevância. E pode ser de facto um fator protetor do desenvolvimento da depressão. Pode não ser só necessariamente profissional, eu penso que é um pouco da identidade, não é? Quando nos perguntam, não é? Então apresente-se, não é? Eu sou Valéria, tenho 46 anos e sou psicóloga. Não é? Portanto, a minha profissão vai-me dar a minha identidade, não é? Mas não é só a profissão em si, é a atividade que eu exerço diariamente, não é? Portanto, o sentimento de ser útil, de ter um plano de vida e um plano diário, é? Que há pouco a equipa estava a preparar o encontro, porque se encontra antes, não é? E falava um idoso com 65, 70 anos, quando se levanta de manhã tem um plano para o seu dia. Tal e qual como nós, quando nos levantamos, temos a nossa agenda, o que é que nós vamos de facto fazer. E isso são os seus objetivos diários e normalmente estão ligados ao sentir-se útil e importante. Não é só útil, é fazer a diferença na vida dos outros. Os voluntários, não é? Que estão nos hospitais, etc., não é? Ganham uma energia e uma motivação porque são importantes para os outros, é o ser importante e que de alguma forma interfere com a nossa identidade, com o nosso papel social, etc. Não é só exercer uma profissão, é tudo o que nós de facto fazemos. Se contribui e aproveitava do que vocês vão de facto falando, é preciso mudar antes de mais as representações de facto sociais e aquilo a que nós chamamos o agismo, não é? Que é um conjunto de estereótipos relacionados com a idade, não é? Os jovens não sabem nada porque ainda não têm experiência de vida e nós sabemos que eles sabem imenso e que são um combustível fantástico quando trabalhamos com ele. E os idosos também estão na fase final e essa parte sombria que tu falavas. É muito importante trabalhar esses estereótipos, de facto, para aquilo que vocês referem, que é, se ser idoso é algo triste, sombrio e depressivo, então o que é uma verdadeira depressão no idoso? Não é? O que é que se distingue, não é? Como é que nós
quando é que nós diagnosticamos, de facto, a depressão no idoso? Não há de ser estes aspectos só da perda e de algumas funções físicas e de papel social. Tem que haver aqui indicadores mais fortes. Mas se nós colocarmos tudo, desculpem a expressão, no mesmo saco, não vamos conseguir fazer um diagnóstico clínico. Eu não diria diferencial, porque isso depois são outras questões. Frederico. Sim, eu peguei aqui um bocadinho, não é? De alguma forma, de alguns pontos desses, não é? De facto, a depressão do idoso tem clinicamente características diferentes, ou frequentemente, pode ser igual à das pessoas mais novas, não é? Mas mais frequentemente tem características diferentes, não é? Tende mais a ser melancólica, tende mais a ter sintomas psicóticos. E há outra coisa também importante que tem a ver com os sintomas físicos. Isto são aspectos muito clínicos, não é? Portanto, com o aumento, as queixas físicas são muito mais frequentes do que das pessoas mais novas, não é? Portanto, a história de uma queixa frequentíssima, não conseguir evacuar, achar que os intestinos deixaram de trabalhar, as próprias dores, não quer dizer que não sejam um componente físico, muitas vezes são elas próprias que têm uma manifestação de sintomas, são também um sintoma depressivo. Que depois pode, enfim, mesmo não sendo psicóticos estes sintomas hipocondríacos, não é? Ou relacionados com as doenças, o próprio aumento das queixas do mal-estar físico é também mais frequente esta manifestação, uma manifestação também depressiva nos idosos. E um foco maior nas perdas, não é? Quase a vida mental centrar-se muito no que perdeu, na incapacidade, não fazer sentido, não ter energia, não apetecer fazer nada. Não é? Nos centros de dia às vezes encontramos idosos que estão mais isolados, que não querem participar, apesar de os funcionários tentarem envolver e os profissionais de saúde, e a pessoa mantém-se mais isolada e menos disponível e menos motivada. Aí sim, sim, claro que a perda de motivação acontece em todas as idades, não é? Mas de facto eu acho que tem razão, nos idosos predomina, ou pode predominar mais uma lentificação psicomotora, quase, mexem-se mais devagar, pensam mais devagar, é tudo muito mais lento. E depois, coisa que eu me tinha esquecido, ainda bem que fez aqui lembrar disto, que é a história da memória, não é? Portanto, muitas vezes, também um dos sintomas, não é? São a intensidade das queixas cognitivas nos idosos deprimidos, portanto, ou seja, a intensidade não é das queixas, que muitas vezes não se queixam, mas a intensidade dos sintomas cognitivos, a perda de memória, a falta de atenção, a dificuldade de concentração, a dificuldade de raciocínio, a lentificação, não é? Isso corresponde àquela coisa clássica, não é? Os doentes parece que têm uma doença de Alzheimer, não é? Então, tanta dificuldade em pensar, tão esquecido, tão desatento, não é? A gente diz uma coisa, esquece logo, passado 5 minutos. Evidentemente pode ser uma doença de Alzheimer, com certeza, mas também pode ser um sintoma depressivo e, portanto, isso é importante excluir. O que é fundamental, desculpa, muitas vezes a toma de medicação, porque eles, a partir do tratamento farmacológico, tendem a responder muito bem e parece que recuperam várias das funções que tinham perdido, ao contrário nas demências em que isso acaba por não acontecer. Portanto, como a Raquel falava, e muito bem, é importante de prevenir e de tratar precocemente para que não haja avanços significativos das perdas, não é? E a farmacologia aí é fundamental. Sim, se a pessoa está parada, não pensa, não responde, a intervenção psicoterapêutica, o outro extremo, não é? A intervenção psicoterapêutica aí é mais curta. Também há técnicas, não é? Mais comportamentais, aí mais assim. Agora, isto é um caso, enfim, grave, não é? Assim mais, de facto, nos outros, quando predominam os aspectos sociais, seguramente que as intervenções psicoterapêuticas têm um papel muito mais preponderante que a medicação, não é? Por isso é que eu estava a dizer, depende, não é? Não há assim uma regra fixa para o tratamento, vai depender do tipo de pressão, da gravidade e outros fatores também. Eu colocava também aqui uma questão, efetivamente tem sido uma discussão a nível científico, mas a depressão acelera, predispõe para outras psicopatologias, não é? Nomeadamente para as demências. Sim, é verdade, sim, em geral a depressão, mas parece que nem todos os tipos de depressão. Há sim algumas depressões que são e outras não.
também não é claro o nexo, a causalidade não é assim muito clara, isto é. Certo. Das expressões, mais aquela que eu dizia da melancolia e das expressões psicóticas, essas pensa-se que sim, que têm um risco de aumentar a demência. As outras também podem ter, mas pensa-se que têm mais a ver com o desleixo. Menos exercício físico, aumento do consumo de tabaco, menos controle da medicação, desleixo com a estimulação cognitiva, portanto, mais uma via um bocadinho mais indireta. Mas sim, é verdade, também é uma das coisas que tem sido agora mais falada. Discutida, não é? E propriamente acelerar a expressão do processo demencial, não é? Às vezes a demência já está de facto instalada, não é? Mas quantas vezes após um processo de luto, a perda de um cônjuge, um ano depois há um conjunto de alterações comportamentais, não é? E há um diagnóstico de demência. Conheço alguns casos que este luto e esta tristeza, que é uma depressão, acelerou o processo de demência que iria acontecer em qualquer um dos casos, mas que de facto acelerou e diminuiu a qualidade de vida da pessoa significativamente, não é? Mais uma vez se chama aqui a atenção para a importância do papel da pessoa se sentir útil, que não tem que ser, como falado há pouco, atividades profissionais. Nós conhecemos vários casos e a terapia humanista vai chamando muita atenção de casais em que um está dependente, está com alto grau de comprometimento e o outro está completamente autónomo. E o que é facto é que quando um parte, o outro vem uma infecção urinária, vem uma queda, vem isto, vem aquilo, e parece que em pouco tempo se perde também aquela pessoa que estava completamente, não é? É como algo que se tem que investir muito também, que é a questão de pais, de filhos, de crianças portadoras de deficiência, em que anulam completamente todos os outros microsistemas da sua vida para se dedicar ao cuidado, e de repente a sua vida deixa de fazer sentido. Não é? Isto vai mesmo ao encontro daquilo que se falava há pouco, não é só o papel social, a profissão, não, é esta percepção de organização diária, de utilidade, de estrutura e de previsibilidade da sua própria vida, não é? Na questão dos cuidadores, e está a ser também investigado este aspecto, a percepção de sobrecarga, por exemplo, num cuidador, é muito maior numa fase inicial, onde há muita dificuldade no diagnóstico ainda, há muita incongruência entre a capacidade física e cognitiva, há perigosidade também, e depois numa fase moderada de dependência, em que o cuidador já consegue garantir a previsibilidade das suas ações, a percepção de sobrecarga acaba por ser de facto menor. E isto é algo também que nos tem que preocupar, porque cada vez há mais cuidadores informais, vai-se falando legalmente nestas questões do estatuto, mas não se tem refletido sobre a prevalência da depressão nos cuidadores, que é também, grande maioria deles já sénior, e que é também algo para o qual temos que estar mesmo muito atentos, porque senão depois terminamos como as notícias que começamos, não é? Um matou o outro e acabou por suicidar. Desculpem, convidava então, se calhar todos a abrirem a câmara. Só um bocadinho que eu vou dar essa... A Valéria já vai dar autorização. Entretanto, quero relembrar que ao ligarem a câmara autorizam a captação de imagem, porque como sabem estas sessões têm sido gravadas para posterior visualização. Por isso, ao ativar a câmara, já assumimos que estão a dar autorização. Convidamos também a colocarem as vossas questões. Podem colocar no chat o vosso nome e a vossa questão, ou se quiserem também podem perguntar aqui diretamente, levantar a mão e eu darei a palavra por ordem. Houve algumas pessoas que entretanto já colocaram comentários, mas entretanto desafio todos a colocarem as vossas questões, a fazerem comentários. Se calhar começamos pelas pessoas que entretanto colocaram no chat. A Patrícia Ramos fez 2 comentários. Disse que é difícil discutir o enlace que é o envelhecimento. Colocar-nos no papel de alguém que aparentemente à partida pela idade é considerada como uma pessoa cheia de perdas e declínios. Como é que será possível dotar os dias dos nossos velhos com vida? E que é uma pergunta. Parece-me que normalizamos bastante a perda.
O declínio devido ao medo do culminar deste caminho, que é a finitude da vida. E depois acrescenta aqui um outro comentário que é: o segredo talvez esteja em alterar o padrão de cuidado que a sociedade defende, bem como aceitar de uma vez que o sofrimento não faz parte e que existe ajuda. E agradece também as partilhas. Frederico, Raquel, gostavam de comentar aqui este... Como é que se chama? Dona Emília? Não, Patrícia Ramos. Patrícia. No fundo, a Patrícia sumariou, não é? Aquilo que nós vinhamos aqui a discutir. De facto, não é normal. A tristeza não é normal em nenhuma... É uma resposta adaptativa, normal, mediante determinadas circunstâncias, mas a tristeza continuada, a desesperança, não pode continuamente ser relativizada como tem sido até então, não é? Portanto... é uma fase longa do desenvolvimento que não pode ser negligenciada e, portanto, temos que nos focar muito, sobretudo quando falamos no aumento da esperança média de vida. Cientificamente já se conseguiu aqui muitas conquistas, não é? A esperança média de vida está nos 92. Portanto, acho que o trabalho não tem que ser agora neste âmbito, tem sim que se procurar a qualidade de vida ativa, não é? A qualidade de vida, a própria qualidade de vida, uma vida feliz, uma vida funcional, e portanto isto depende muito da forma como nós, que era o que a Valéria falava a propósito de estereótipos, da forma como nós vemos o envelhecimento e portanto cada vez mais perceber que não é normal, não relativizar e, como diz a Patrícia, alterar os padrões também de cuidados, a atenção, a sinalização e a intervenção atempada, não é? Se vemos que a pessoa precisa de ajuda, se nos dói um dente, nós vamos procurar um dentista e se estamos tristes, não procuramos, não é? Porquê? Se estamos continuamente tristes, tem que saber o que é que se passa, não é? Se estamos desinteressados na nossa própria vida, desesperançados, não é? E é isto, concordo muito com o que a Patrícia disse, ela no fundo sumariou aqui parte da sessão. Obrigada, Raquel. Frederico, gostaria de comentar? Sim, estou de acordo, também sim, as coisas aqui, de facto, chamou a atenção aqui para o ponto principal, uma das coisas que mais nós falamos, não é? Que é, de facto, não é, de facto, ser mais velho não é normal estar deprimido, quer dizer, é evidente sim, e de facto esta coisa da pessoa de aguentar o sofrimento pelo sofrimento é uma ideia de facto um bocado absurda, não é? Não faz nenhum sentido, com certeza. Quando é provocado por uma doença ou por uma situação qualquer, com certeza que sim, não é? Mas também ao mesmo tempo não esquecer que a tristeza e as perdas fazem parte da vida, não é? Isso não há maneira de evitar isso, não é? E não há maneira de ficarmos tristes não ficarmos tristes quando isso acontece, não é? E esse sofrimento faz parte da vida, é normal. De facto, esse trabalho que se faz sobre isso é uma tarefa, ou é uma das tarefas da vida, não é? Portanto, como é que se lida com o sofrimento? Não é eliminá-lo, é quando ele é patológico, com certeza que não faz sentido. O outro implica transformar-se, não é? Mais ou menos isto. Não, eu estava aqui a pensar, por exemplo, quem é pai e mãe teve alguma perda também temporal, por exemplo, não é? Teve algumas limitações e não necessariamente nós dizemos que há sempre uma depressão pós-parto associada ou uma depressão na parentalidade. Há sempre uma perda. Não é? Sei lá, estou a pensar no relacionamento conjugal, naturalmente, quando a pessoa inicia uma relação, não é? Se a bigamia não fizer parte do contrato relacional, há uma perda, não é? Portanto, para uma entrega a uma nova fase da sua vida. Estão aqui alunos e alunas minhas, não é? Que me ouvem falar isto muitas vezes, o envelhecimento é uma fase do desenvolvimento, para mim, ponto final, que tem perdas e ganhos, não é? Onde há, de facto, um conjunto de competências que vão ser adquiridas, novas competências, não é? Tal e qual como noutras fases do nosso desenvolvimento. Portanto, e a propósito disso, quase em jeito também de pergunta e de reflexão, parece um paradoxo que é, não há procura de ajuda especializada, às vezes, para o idoso,
Mas de facto há uma indicação mais farmacológica para o idoso do que propriamente para os jovens, por exemplo, não é? Há muita a naturalizar que um idoso possa estar a tomar um antidepressivo, enquanto que noutras faixas etárias, se calhar não há assim uma indicação logo. Eu não sei se me estou a explicar bem, mas eu acho que mais uma vez é um estereótipo, que idoso e depressão estão relacionados e, portanto, é natural que o idoso esteja a tomar antidepressivos. Não sei se isto vos faz sentido e se eu me expliquei bem. Mais uma vez, eu acho que tem a ver com um preconceito em relação a esta fase do desenvolvimento. Sim, a mim faz-me sentido isso que a Valéria disse, porque a própria psicoterapia parece que não é muito associada a esta faixa etária, não é? E é extremamente necessária, se calhar em moldes um pouco diferentes, não é? Porque será uma psicoterapia muito no sentido da autonomização, da funcionalidade, das questões se calhar mais práticas da vida. Existe também um direcionar para alguma mudança mais profunda, não é? Mas efetivamente existe e deve ser uma resposta, ou melhor, eu considero que é uma resposta essencial, efetivamente, em conjunto com a medicação, quando efetivamente é necessário, não é? Tal e qual como noutras fases do desenvolvimento, não é? E a propósito dessa questão, porque é um tema que tenho vindo a explorar, não é? A procura a psicoterapia muitas vezes não é uma indicação até pelos próprios profissionais de saúde que não veem benefícios, e mais uma vez pelo estereótipo, e os próprios psicólogos têm tendência a pensar a psicoterapia como sendo diferente no idoso, e não é. As pessoas procuram pelos mesmos motivos que procuram noutras fases do desenvolvimento, que é sentir-se melhor. Diminuir os níveis de conflito, por exemplo, com os filhos, com o cônjuge, tal e qual como muitos adultos em idade ativa procuram. Conseguir gerir melhor as suas ansiedades e os seus medos, também um pouco ligados à perda, não é? Mas gerir a ansiedade, os próprios sentimentos de tristeza, depressão, as questões de identidade. Então, os temas na psicoterapia do idoso são muito próximos aos temas de outras fases do adulto. E muitas das vezes não, os próprios profissionais e psicólogos e psicoterapeutas tendem a ver como algo muito diferente e a lidar com a perda, e não é necessariamente. Não há diferenças necessariamente. E um psicoterapeuta o que faz é pôr-se à disposição do outro para aquilo que lhe incomoda. E, portanto, o idoso também tem aspectos que o incomodam. Muitas das vezes, o que se pensa é que o idoso gosta de desabafar. E quando tem alguém ali próximo, ele vai desabafar. O que nós sabemos na psicoterapia é que ele não é um desabafo. É uma elaboração, é uma integração, é um repensar do problema com outras perspectivas. Não é só um desabafo. Percebem esta ideia? Sim, e às vezes até há um evitamento, ou impede-se que eles possam partilhar também as tristezas, não é? Porque há uma ideia de que falando dessas tristezas pode piorar, não é? E não necessariamente, tal como em qualquer outra faixa etária, ajuda a relativizar, ajuda a que o problema interiormente se torne menos pesado, não é? E às vezes nem se permite, não se permite o idoso chorar, não se permite que ele fale sobre as suas tristezas, que ele efetivamente se queixe um pouco sobre a vida.
E de experiências mal resolvidas, de experiências e situações mal resolvidas que na interação com o outro, um psicoterapeuta, ou outro profissional de saúde ou uma pessoa, um familiar, possa resolver uma experiência que não foi devidamente integrada, não é? Eu partilho também que acompanhei uma pessoa com 82 anos que o pedido era conhecer-se melhor. E em psicoterapia, e uma coisa que essa pessoa me dizia era que é incrível, com 82 anos é que estou a saber quem sou. Que é o que as pessoas mais jovens procuram também na psicoterapia, este processo de autoconhecimento. Por isso não há uma diminuição de objetivos de vida à medida que se envelhece. Deseja-se ainda muito, inclusive do ponto de vista interno, de desenvolvimento pessoal. E é que muitas vezes, isto indo ao encontro do que a Susana estava a dizer, muitas vezes as equipas, nas respostas sociais, são convocadas a adotar, por exemplo, a terapia da reminiscência, a recordar momentos que foram importantes na sua vida, o parto, um animal doméstico que tiveram, e muitas vezes toca-se em situações que têm que ser reinterpretadas, e faz-se por equipas que, com toda a boa vontade, não têm essa capacidade de dar o salto, porque não é um simples desabafo, não é? Agora, em relação a este encaminhamento para a psicoterapia, e eu tomei conhecimento disto no âmbito do desenvolvimento do plano de saúde local, o Frederico conhecerá melhor que eu a teoria do florescimento, não é? Em que cada vez mais convoca a equipa clínica a fazer prescrição de atividades não farmacológicas, tal como prescreve os fármacos. Prescrever tem que caminhar X horas por dia, tem que fazer dieta, mas que dieta é que tem que fazer? Tem que fazer psicoterapia, tem que ser integrado. Cada vez mais também eles vão abrindo as várias dimensões do apoio, e se não for da cura, porque sabemos que há algumas patologias que não têm cura, mas de facto o controlo, atenuar o sofrimento também, garantir o controlo sintomático, as crises agudas, os episódios agudos comportamentais, e portanto já há esta tendência para prescrever psicoterapia, tal como se prescreve a questão farmacológica. Frederico, eu gostaria de acrescentar aqui esta reflexão conjunta. Sim, estava só a pensar de facto que é uma, quer dizer, é normal, não é? Quer dizer, isso é um excelente ponto que levantou, de facto, é assim, de facto as prescrições incluem tudo, não é? Incluem prática de desporto, incluem, depois de facto não há o suporte, infelizmente, mas enfim, isso já é para a maior parte das pessoas de ser efetivado, não é? É difícil, quer dizer, quantos de nós vamos, não sei, mas quer dizer, mesmo não estando deprimidos, quantos de nós pagam para ir ao ginásio e depois não vão, não é? Eu pelo menos falo por mim, não é? Não tem de facto, de facto implica alguma estrutura para a pessoa desenvolver. Tanto deprimida é mais difícil ainda e de facto haverá falha disso. Mas é prescrito, sim, se as pessoas de facto quiserem aproveitar, então, prática de exercício físico, quer dizer, não estou a falar obviamente da psicoterapia e da terapêutica farmacológica, que são coisas com uma evidência científica, obviamente, secular e sólida, não é? Mas, de facto, mesmo outro tipo de coisas, como isso que estavam a dizer, não é? Portanto, a socialização, o não estar fechado em casa, a prática de exercício físico, tem um bom corpo de evidência de eficácia, não é? Portanto, novamente, é preciso deveria haver, não é? Estava aqui alguém que perguntou um hospital direcionado para este tipo de coisas, portanto, seria de facto uma coisa que é importante haver também uma forma de poder fazer isso mais facilmente. Senão até depois pode gerar também alguma incapacidade, não é? Escreveram-me isto, fazer ginásio, eu não consigo ir vez nenhuma, não consigo ir quase dia nenhum, portanto a pessoa se fazer se sentir pior ainda. Portanto, deveria ser feito adequadamente, não é? Com mais possibilidade de tornar isso efetivo, não é? A Gabriela Marisa coloca a questão da necessidade eventual de um hospital direcionado para a terceira idade, com múltiplas e diversificadas terapias, como por exemplo terapia ocupacional e valências. Que sentido é que isto fará? Se calhar muito, não é? Como disse agora Frederico. Sim, aqui só, quer dizer, não sei, agora vou falar só de experiência, que eu não sei nada, não tenho nada de científico para dizer sobre isto, não é? Tenho aqui duas questões. Não sei se eu queria ir a um hospital da terceira idade, não é? Não sei.
Não sei. É verdade, ou seja, o conteúdo está perfeito, é evidente que estas estruturas todas fazem falta. Agora, um hospital dos velhinhos, não sei se. Mudávamos-lhe o nome. Já o hospital psiquiátrico tem aquela conotação, não é? Não sei, é até uma questão, mas de facto a especialização é importante, não é? Por um lado, a especialização é importante. Eu sugiro o Hospital da Melhor Idade. Pode ser? Olhem, deixem-me partilhar com vocês uma frase. A Manuela Barros está aqui a dizer uma coisa que vai nesse sentido. Eu não quero colocar a sua questão diretamente? Claro. Então, eu estava exatamente a dizer que no Brasil não se chama a terceira idade, chama-se a melhor idade. E há todo um trabalho em cima da parte social, de socializar, porque parte também da cultura. E a nossa cultura portuguesa, nesse aspecto, não é muito fácil para a terceira idade, que poderia ser com uma mudança social, uma mudança de cultura, uma fomentação, inclusive, de publicidades, que deixassem com que o nosso idoso, mas sim, eu não gosto muito de usar nem a palavra idoso, então as pessoas mais experientes tivessem, sim, esse conceito de que ainda há muito a fazer. Eu gostaria até de partilhar com vocês, com 51 anos eu decidi mudar de vida. Eu tinha uma empresa, a professora Valéria já me conhece, tinha uma empresa e eu resolvi entregar a empresa para um grupo, tomar conta, já com 60 e tal funcionários, e começar do zero. E ao começar do zero, eu lembrei-me que no passado eu queria ser psicóloga, então resolvi voltar a estudar e estudar psicologia. Isso por quê? Porque eu tinha a consciência, foi essa a conta que eu fiz, sem saber das estatísticas, eu fiz a conta que eu ainda poderia ter mais 30 anos para fazer o que eu quisesse. Então, morrer qualquer um pode a qualquer hora, mas se a gente pensar na morte como o patamar a seguir ou o dia a seguir, ninguém faria nada. A gente perdas, como a professora Valéria também disse, nós temos durante a nossa vida inteira. Eu acho que tem a ver com uma maneira como nós lidamos com as perdas. A nossa própria resiliência, a nossa própria maneira de ser. Concordo quase com tudo que vocês falaram, que realmente eu vejo nas farmácias, principalmente aqui em Portugal, os mais velhos vão e vêm com sacos de remédios. Isso me assusta muito porque, apesar de... É normal, a gente com a idade vai precisando de remédios para algumas coisas, e eu que o diga, que acabei de entrar na menopausa, que é outro tema que, pelos vistos, as pessoas também não falam muito, têm alguma dificuldade em relatar, e com ela vem uma série de mudanças corporais, psicológicas, uma série... E eu também posso dizer que eu passei 2 anos a dizer que achava que estava, e toda a gente me dizia que não. Inclusive, não, porque és muito nova, não, a médica, não, você está bem, mas eu tenho problema de memória, eu estou com problema, não está nada, você está a fazer um curso de psicologia natural. Até que os exames deram exatamente o que é óbvio, que haviam mudanças estruturais. Que os brancos que eu tinha não era porque eu estava a fazer o curso, era porque eu estava na menopausa. Então, assim, isto para não me perder, eu acho que o mais importante é que a gente mude a nossa maneira de olhar, o nosso olhar sobre as idades, o nosso olhar de quem sabe tudo, de média idade, sobre o que se passa desde pequenos até mais velhos. E que queira tomar conta da vida daqueles que têm ainda vida própria para decidir, que ainda têm opinião própria para decidir. Então eu vejo que realmente o grande problema está na média idade, não está nem na maior idade, na melhor idade e nem nos menores, está na média idade, que é a faixa que mais ou menos, eu já estou um bocadinho mais para lá, mas alguns de vocês estão para cá, e eu acho que esse é o grande problema, é nós acharmos que sabemos tudo o que eles querem, o que eles pensam, o que eles sentem,
E a gente chegou a conversar na sala de aulas sobre, por exemplo, a sexualidade dos idosos, que é outro tema que é tabu, que ninguém fala, e que eles têm os mesmos desejos, as mesmas vontades, eles não deixaram de as ter. E pronto, eu é que não vou falar mais nada, senão é Muito obrigada. Muito obrigada, Manuela, por tantas questões interessantes que levantou. Raquel, Frederico, como é que poderiam comentar tantas destas questões? Da sexualidade também. Das necessidades que às vezes os filhos ou socialmente quase que impõem ali carimbos de necessidades ou de não necessidades, quando a depressão é normal, quando há este olhar desvalorizante sobre a sintomatologia depressiva. O que eu achei mais, enfim, uma das coisas, um dos pontos que achei curiosos foi essa das diferenças culturais, não é? Ou seja, se os determinantes culturais, se os determinantes culturais portugueses são um fator de risco para a depressão, não é? Em particular, enfim, para a depressão do idoso. De facto, nós temos uma taxa de reporte depressivo altíssima, não é? Muito maior do que os outros países. E, de facto, pode ser essa uma das razões. Frederico, desculpe. Nós vimos ao mundo para sofrer, nunca pior, não é o que se ouve continuamente, não é? Vai-se andando. A cultura da lamúria. Quando nós dizemos, então, tudo bem, tudo ótimo. Nossa, a vida corre-te bem. Quase que é a um cultura do paradoxo. fado. A cultura do fado, exatamente. A saudade. Força. Fico muito satisfeito quando os doentes me dizem, com este tratamento que o Sr. me deu, eu não estou pior. Não sei melhor que me podem dizer. Mas Frederico estava a dizer que há um reporte depressivo muito, muito elevado na nossa cultura. É, exatamente, sim, é isso. E, portanto, dentro das causas, de facto, pode haver algo. A razão disso não é muito clara, não é? Portanto, uma delas tem a ver com o facto das pessoas reportarem mais, não é? Portanto, isso que dizia, não é? Eu pior não estou, não estou mais ou menos, não ando mal agora, dentro disso, não é? E outra coisa que eu acho que pegava aqui era isto, acho que a Manuela estava a falar, ela estava a pegar um bocadinho nisso, não é? De alguma, sendo mais extrovertido, é mais fácil estabelecer contactos e estabelecer pontos de apoio e redes sociais. Tocou-se numa questão muito, muito importante que tem a ver com as relações, não é, interpessoais que o público sénior estabelece com qualquer outra faixa etária e que de facto aqui tem que ser um bocadinho comprimida, não é? Quando se fala em sexualidade, fala-se em afetos, em emoções, em sedução, e não raras vezes assistimos a paixões nas respostas sociais e muitas vezes eles escondem, porque se a tentam manifestar, a família, ai, mas agora com esta idade, mas vai-se apaixonar, olha, não nos venha trazer mais uma carga de trabalhos, é visto sempre como fim de linha, e quando há... ai meu Deus, quantas paixões nós já escondemos, se tiverem aqui filhotes a ouvir-me vão... Mas eu acho que é tão bom quando eles estão felizes, quando eles adoram acordar e saber que vão ver aquela pessoa, que tem relações de amizade, que tem atração física, que tem encanto pelos outros, é tão bom, é mesmo um fator motivador, protetor da depressão, não é? O amor também cura, o amor suaviza e muitas vezes eles têm que esconder. E é quando pretendem formalizar, tornar mais sério determinada relação e veem tantos obstáculos que realmente isto pode ser como cortar com um machado, não é? Os projetos, a continuidade e esse encanto e o direito de continuar a sonhar. Não é? Quando tiram uma carta de condução a uma pessoa, e muitas vezes têm que o fazer, e não tenho nada contra isso, até acho que renovam-se cartas de condução com muita facilidade.
É verdade que se colocarmos restrições, essas restrições não são lidas porque o idoso ou tem carta de condução ou não tem, não é? Ele e qualquer um de nós, se nos disserem não pode andar a mais de 40, nós já sabemos, se nos disserem não pode entrar na autoestrada, nós temos carta e portanto entramos na mesma, e portanto as restrições aqui não funcionam, mas há coisas que têm que acontecer, que têm que ser retiradas, mas o direito à relação, não é? Ao relacionamento, à amizade, à paixão, isto também muitas vezes é abortada logo numa fase inicial. Eu às vezes vejo nas relações entre pessoas mais velhas, a procura de intimidade às vezes quase que remete para a adolescência, parece ali adolescentes, mas não fugir dos pais, mas dos filhos. E, como dizia a colega, isto não é visto de forma normal, é ainda com pudor. Não é? Então, agora desculpa a expressão, eu gosto muito apaixonar. da gíria popular. O que é que se diz? Os velhos gaiteiros ou as velhas gaiteiras? Quando de repente o coração palpita, não é? A adrenalina sobe, que é fantástico, e começam a nutrir sentimentos por outra pessoa, há um estigma, não é? E um preconceito relativamente a esse tipo de sentimentos, quando é o amor, como falavas, e as relações com os outros, é o que nos salva, é o maior protetor mental, não é? Um estudo feito e contra nós psicólogos falo, porque foi feito com psicoterapeutas, psicólogos e psiquiatras que são psicoterapeutas, que têm estas ideias relativamente ao porquê de não haver indicação de psicoterapia. Consideram que os adultos mais velhos são mais rígidos e não conseguem responder bem à terapia. Têm dificuldade de aprender novos comportamentos, o que é errado. Nós vemos que eles aprendem imensas atividades, etc. Têm menos energia psíquica disponível para o crescimento terapêutico. Tenho dúvidas, porque quando nós conversamos com as pessoas mais idosas, elas estão extremamente disponíveis para participar nas relações terapêuticas e para aprender novas soluções, etc. São menos tratáveis e têm um prognóstico mais pobre, também tenho muitas dúvidas, e menos capazes de desenvolver uma relação terapêutica adequada, o que não é verdade, porque sem dúvida que conseguimos estabelecer com as pessoas idosas um vínculo terapêutico seguro, forte, disponível, interessado, e portanto isto é o conjunto de ideias feito dos próprios psicoterapeutas face à psicoterapia. Não é? E, na verdade, as dificuldades que eventualmente se poderão encontrar num processo terapêutico com as pessoas com mais idade, também encontramos nos mais novos. Portanto, isso não tem a ver propriamente com a idade, tem a ver com a dificuldade que eles apresentam no momento, o estado em que se encontram do ponto de vista psicológico, efetivamente não tem a ver com a faixa etária. A Raquel também trabalha com vários idosos, não é? Se nós propuséssemos no centro de dia de São Pedro Fins, que nós as duas conhecemos, uma sessão de psicoterapia semanal com muitos desses idosos, qual seria a resposta dele, Raquel? Mas eu aqui eles sabem o que é. Muitas vezes dizem que seria uma excelente oportunidade, porque eles não têm qualquer pré-conceito relativamente ao acompanhamento psicológico, pelo contrário, até porque eles foram alvo da implementação de um programa de competências emocionais e, portanto, também já estão para aí muito direcionados e motivados. Agora, a realidade é que nós temos que ter aqui estratégias de comunicação e abordagem diferencial, não é? Estas pessoas, e mediante algumas alterações, podem ter mais dificuldades sensoriais, não é? Por exemplo, em escutar-nos, e pode ser necessário retirá-las, recorrer ao toque, recorrer à comunicação não verbal, mas nós conseguimos desenvolver processos muito, muito eficazes. Basta querermos e adaptarmos-nos, como quando fazemos terapia a uma criança, não é? Sabemos que nos temos
temos que colocar ao nível dos olhinhos dela, que não podemos tirar o brinquedo das mãos. Há aqui uma série de princípios e pressupostos que têm que ser assumidos, sendo que a terapia da validação e os pressupostos da validação daquela pessoa são meio caminho andado para a comunicação, não é? E nós realmente temos que gostar muito daquilo que fazemos, ser muito curiosos em relação à pessoa que temos à nossa frente, saber lê-la, saber interpretá-la, e ela entrega-se. Não é? E isto é muito mais do que um processo de desabafo, como dizia a Valéria muito bem, é uma intervenção estruturada, que é conduzida, e portanto é necessário apenas cientificamente validada, que eu acho que é importante, exatamente. Cientificamente validada. Exatamente. E eficaz. E eficaz, exatamente. Em relação a esta questão do hospital da terceira idade, eu fiquei ali um bocadinho presa ainda àquela questão, e eu gostava de partilhar aqui uma frase que é de Fernando Passos, de 1983, que caracteriza muito, no fundo, os preconceitos que nós vamos aqui desenvolvendo e os estereótipos em relação à terceira idade, ou a alguns problemas, a algumas fases que todos nós vamos passando. E então ele dizia-nos uma coisa deste género: os seres humanos não loucos, como se isto fosse possível caracterizar, os mais poderosos e inteligentes, os mais reconhecidamente corretos e desembaraçados, historicamente pensaram que encarcerando os loucos, encarceravam a loucura. Portanto, isto para dizer que todos temos fases boas, fases menos boas, todos precisamos de ajuda, e um hospital para resolver uma questão específica não me parece que seja a solução, não é? Todos apoiarmos uns aos outros de forma multifacetada e apostarmos muito aqui na psicoterapia enquanto medida preventiva, o que conciliando com uma boa prescrição farmacológica, isto tudo devidamente conciliado faz todo sentido e traz resultados. Como dizia a colega há pouco, realmente há uma carga medicamentosa muito grande que os séniores tomam e quase sempre é a mesma, ou seja, eu tenho diabetes e portanto agora prescrevem metformina, e tenho hipotiroidismo e agora vamos tomar tiroxina. E porquê? Porque o sistema orgânico vai entrando em falência e felizmente há estratégias compensatórias. O que se tem que perceber é, quando se prescreve farmacologicamente a um idoso, que outras comorbilidades é que já existem, que incompatibilidades é que podem existir também. Agora, uma boa prescrição, um bom estudo, um bom plano de intervenção individual associado à psicoterapia, nós conseguimos tornar a pessoa funcional, autónoma e, melhor ainda, feliz. Então, de provocação, não é? Um casal desavindo com 67 anos e 69, recomendaríamos terapia de casal? Ou já tiveram muitos anos juntos? Esta ideia de... Será que há esta possibilidade terapêutica? O que é que achas, Raquel e Frederico? Devíamos recomendar, mas o mais certo seria não recomendaríamos, não é? Também pensaríamos, sabemos eles há tanto é que vão fazer terapia de casal, mas tem toda a lógica, e isto é um exemplo, não é? Protótipo dos processos de transferência que nós fazemos para os outros contextos de vida. Sim, eu recomendaria ainda mais rapidamente, porque se não estão ambos a trabalhar, vai ser um pagode em alguns momentos, não é? E, portanto, a violência doméstica, a violência no idoso, muitas vezes surge exatamente por mais tempo em conjunto que não havia antes, porque cada um tinha a sua vida profissional, não é? O conflito já existia, as questões já eram anteriores. E sem dúvida, não é, que era importante 15, 20 anos, 15, não é? 15 anos em conjunto é muito tempo. E muito tempo para ter oportunidades fantásticas de sair, de conviver,
com outras pessoas e de tirar partido da vida em comum e em conjunto com o tal tempo que não se tem antes, não é? É meio provocatório. Eu já encaminhei um casal de 72 e 75 anos para a terapia de casal. Eles fizeram muitas vezes têm que reaprender, isto tem a ver com os papéis. Eu sou casada com um camionista, não é? Que durante 30 anos só vem a casa ao fim de semana e de repente está em casa comigo todos os dias, o dia todo. Eu não sei lidar com isto. Muitas vezes é reaprender a estar na relação. É brincadeira. Quase uma nova, não, quase uma nova relação, não é? Portanto, mesmo, quem é este ET? A meter o bedelho em tudo que eu faço. Olha, vem agora dar ordens. É meio provocatório, mas o meu objetivo é agitar águas com eu gosto muito da palavra preconceitos. Desmontar tabus e mitos acerca do envelhecimento. A Georgette tem mão no ar. Quer colocar uma questão? Eu não estou a ver os homens da minha geração a fazerem psicoterapia. Eu, pessoalmente, sou uma grande apologista da psicoterapia, sempre fui. Mas não estou a ver os homens da minha geração a fazê-la. Só muitas exceções. Todos os casais que eu conheço e que ainda convivem comigo, não fariam. Portanto, nesta altura, acho que é um caminho ainda... As mulheres talvez aderissem, não digo todas, mas muitas adeririam, mas não estou a ver os homens a aderirem a uma psicoterapia exatamente naqueles casos em que deixaram de trabalhar, deixaram de ter uma atividade, e quando foram pessoas muito importantes, então é muito difícil ficar em casa. Eu gostaria, mas acho que é um passo que se calhar que temos que preparar a sua geração para fazer isso quando chegarem à nossa idade, isso eu acredito. Não, mas também eu gostaria que falasse a este grupo da velhice que conhece tão positiva do seu grupo, das suas alunas. Estão muitos velhos, mais velhos do que eu ainda mais válidos do que eu, com uma capacidade enorme, e a professora Susana pode confirmar. A Georgette, obrigada, Georgette. A Georgette é minha aluna na Universidade de Sénior, na UATIP, e temos aqui vários alunos e várias pessoas mais velhas, não idosos, pessoas mais velhas, muito ativas e que são muito jovens. Só para complementar e também para clarificar, eu sou professora, mas sou também aluna de um grupo na Universidade de Sénior. E nós vemos todos os dias esta descoberta de novas paixões, novas competências, descobrirem a arte, a botânica, a história e este rejuvenescer, como é o caso da Georgette, que ilustra aqui também esta juventude desta fase desenvolvimental da vida que por acaso corresponde ao envelhecimento, mas onde há tantas coisas que se ganham. A fase de oportunidades, como dizia a Valéria há bocadinho. Eu levanto aqui uma questão que a Georgette falou, da questão do género, não é? Do género masculino. E esta dificuldade em exprimir as emoções e em expor-se, não é? Porque, mais uma vez, as representações sociais moldaram imenso as competências emocionais. Este será um dos fatores explicativos, Frederico, para a depressão no masculino ser mais prevalente? Pois não sei muito bem, não sei responder isso, não sei, de facto, é muito interessante. Dava um estudo, isto dava uma investigação. Porque os dois casos, não é, que não são, desculpa Raquel, que não são estatisticamente representativos, porque foram selecionados, foi uma amostra de conveniência, não é? As duas notícias iniciais, não é? São precisamente de dois homens também, não é? Os homens idosos suicidam-se mais que as mulheres. Isso é um lado estatístico transversal, de facto, às culturas. E pode ter a ver com isso, sim, com esta dificuldade dos homens, por um lado, procurarem ajuda, por outro lado, reconhecerem as perdas, não conseguirem integrá-las. Mas isto sou pensar aqui. Sim, estamos a pôr hipótese, não é? Estas questões. Não é? E remete para a prevenção primária também. E para questões
sociais e culturais, o homem não chora, não é? Que de alguma forma, durante muito tempo foi, eu acho que durante muito tempo para os homens tudo foi muito difícil, na medida em que também não lhes foi muito permitido expressar as emoções naturalmente, não é? Porque foi muito associado à fraqueza, à fragilidade, e eu acho que isso acabou por se refletir ao longo dos tempos de uma forma muito negativa. Eu penso que essa ideia está a mudar. Mas ainda impera uma masculinidade tóxica, não é? E asfixiante do ponto de vista emocional, sobretudo para o masculino, não é? Perante uma perda, lembro-me particularmente de um divórcio, a mulher frequentemente tem a facilidade de chorar, de falar sobre isso com as amigas. Os homens tendem, de facto, a reprimir e a não se permitirem partilhar as suas dificuldades mais emocionais. Isso, do ponto de vista psicológico, é algo que pode ser muito prejudicial, não é? Pode fazer, normalmente faz estragos, não é? Sim. O não poderem expressar o que sentem. Ainda bem que estamos a mudar, não é? A Georgette falava numa questão muito importante, não só a questão de género, mas também a questão do poder da liderança, não é? Há ainda muita diferença no que diz respeito à questão de género em cargos de topo. A própria comunidade ainda que inconscientemente vai alimentando também esta ideia, e posso dar um exemplo muito concreto. Por exemplo, na lei da paridade, que tem a ver com a questão de género e o controlo da igualdade de acesso e oportunidades, quer a homens, quer a mulheres, à vida política, por exemplo, a lei da paridade diz-nos que ao final não deve haver mais que 2 pessoas do mesmo género seguidas, não é? Portanto, se há 2 mulheres deve subsequentemente ser colocado um homem, se há 2 homens deve ser colocada uma mulher. Mas culturalmente e o senso comum aquilo que diz é que em cada 3 um tem que ser mulher. E portanto, logo aqui isto já representa também ainda uma questão cultural que tem que ser explorada, que tem que ser trabalhada, e lá está. Durante muito tempo estávamos todos habituados que cargos de liderança, cargos de chefia, cargos de poder eram atribuídos aos homens. E pode estudar-se aqui a correlação que existe entre esta questão cultural e depois também a vivência de um processo de luto, não é? Como este, nós se calhar não sentimos tanto, não estamos tão habituados, mas isto tudo é sempre arriscado generalizar, não é? Porque não se trata de uma questão de género, trata-se de um conjunto de variáveis que faz de nós seres diferentes uns dos outros, e isso é que garante e mostra a maravilha do ser humano, não é? É sermos seres idiosincráticos. Isso fez-me pensar numa coisa que é, porque é que será então que as mulheres vivem mais tempo também, que tem a ver por fatores biológicos, certamente, mas também por uma melhor adaptação, eu vou ser muito simplista, à vida doméstica após a atividade laboral, não é? Que acabam por o seu cotidiano, eu nunca tinha pensado nisto, não é? O seu cotidiano facilmente se readaptam para uma vida doméstica, não será também mais uma vez pelas representações sociais, não é? Eu não quero dizer que isto funciona como um fator protetor, porque eu acho que tem que ser dado aos homens e às mulheres oportunidades iguais, não é? Nós não somos iguais, mas temos de ter oportunidades iguais, sem dúvida, mas quase como se esta representação social também ligada às mulheres fosse um fator protetor para se adaptarem pós-vida laboral, não é? Não sei. E mesmo a questão de cuidar, que tu falavas há pouco de ser cuidador, é tendencialmente mais no feminino do que no masculino.
Não sei. Mas conheço cuidadores de género masculino excelentes. Sem dúvida. Às vezes também não é dada a oportunidade porque depois a necessidade, não é? Há um provérbio português, a necessidade, a pessoa tem que se adaptar. Esta diferença em termos de esperança média de vida e de género, há estudos que indicam que esta diferença já foi minimizada porque outrora tinha muito a ver com as profissões de risco, não é? Os mineiros, e portanto isto também acabava por acelerar aqui o processo de catabolismo e os trabalhos de risco, e esta diferença agora está minimizada, mas de facto a capacidade de adaptação, a funcionalidade quando se está sozinho é de facto muito, muito importante, é determinante aqui. Mas a tendência também é a dissipar-se essa diferença, e essa é a grande luta agora, não é aumentar a esperança média de vida, é aumentar a esperança média de vida ativa, e na Suécia as mulheres têm entre 6 a 15 anos em média de vida ativa em relação às portuguesas, e faz muita diferença isto, não é? E minimizar a discrepância, claro que as questões biológicas, orgânicas não são fáceis, mas perceber que outras variáveis é que são possíveis aqui de certa forma de manipular para, como diz a Georgette, se calhar não é algo que tenha resposta imediata, mas que a médio e longo prazo pode vir aqui a surtir efeito. Bem, se calhar fechamos com este comentário tão interessante da Raquel. Eu agradeço imenso à Frederica, à Raquel e à Valéria por esta reflexão, à Célia também, por cima como pensadoras de projeto, pelas reflexões tão importantes que trouxeram hoje e pelas ondas que levantaram. Agradeço também a participação e as perguntas, às reflexões, aos comentários, à presença deste grupo que em muitos aspectos tem-nos acompanhado desde o primeiro encontro. E lembro que temos um questionário de satisfação que podem preencher, para nos darem ideias, reflexões, críticas, que são importantes para o crescimento deste projeto também. E se calhar passo agora a palavra à Cristina. Boa noite. Boa noite a todos. Quero também agradecer novamente à doutora Raquel, que faz parte da nossa equipa, e ao doutor Frederico, que tivemos o gosto em conhecer hoje. Agradecer de facto terem aceito este convite e as vossas comunicações sobre esta fase de desenvolvimento, que tão bem apelidaram de melhor idade. Esta sessão foi extraordinária e o vosso contributo foi bastante pertinente. As reflexões aqui realizadas por todas igualmente. Muito obrigada a todos. Quero também, e desde já, deixar aqui o convite a todos os que nos acompanham para o nosso próximo encontro. Será dedicado ao tema que já hoje foi aqui falado, por coincidência, que será a sexologia e depressão. Portanto, o próximo encontro vai ser dedicado à sexologia e depressão. Terá lugar no dia 27 de janeiro e que contará com a presença da doutora Sofia Almeida Barbosa, que faz parte da nossa equipa EPMP, e de outro colega especialista na área. Relembro, e a doutora Susana também já se foi antecipando, e falou sobre isso, que está a circular no nosso chat uma mensagem com o link para obterem o certificado e também para deixarem a vossa opinião sobre o nosso encontro de hoje. Antes de terminarmos, o meu agradecimento a esta equipa fantástica do FACES, que prepara todos os encontros sempre com muito carinho, para que possamos estar todos aqui hoje a falar sobre estes temas tão interessantes. Desejo a todos uma excelente noite e um excelente fim de semana e muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite.